A vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo revelada à Abadesa Maria Cecília Bage. Entramos agora no tomo 4. Vamos ler o capítulo 16. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo do retorno a Nazaré até a volta a Jerusalém. Súplica pelos nazarenos. Chegando a Nazaré, antes de entrar na cidade, rezei ao Pai. Pedi-lhe de novo por todo este povo, a fim de, ao ouvir a notícia de meu retorno, concebesse vivo desejo de escutar-me, estando já informado das obras que fazia em Jerusalém. O Pai prometeu-me incutir em todos tal desejo como efetivamente fez. Mas o demônio andava semeando nos corações muitos sentimentos contrários à minha pessoa e obcecou a muitos que não conheceriam a verdadeira luz, como ouvirás. Consolação e compaixão da Virgem. Tendo chegado à casa de minha querida mãe, que tinha ardente desejo de rever-me, já ciente de meu retorno, porque os seus anjos, por ordem minha, lhe o haviam manifestado, e porque sentia em si mesma minha ausência quando estava longe e a minha proximidade quando perto. Quanto mais me aproximava, tanto mais júbilo sentia no coração. Estes maravilhosos efeitos faziam com que experimentasse o amor que me tinha. É próprio do amor, à medida que é ardente, mais admiravelmente operar prodígios no coração do ser que ama. Tendo chegado, portanto, veio receber-me com todo o respeito que me cabia como filho de Deus. Tratei-a de meu lado qual verdadeira mãe, como de fato era. Seu espírito recebeu neste instante tanto consolo que meu Pai operou o milagre de seu poder para que sua alma não se desprendesse dos liames do corpo devido à inundação de tão perturbante alegria que por esta visita recebia. Bem lhe cabia tal gosto, porque em minha ausência muito sofreu. Havia sido partícipe de todas as angústias sofridas por meu coração, como também dos padecimentos de meu corpo. A este propósito, declaro-te que sofri muito em minha humanidade, não só a fome e sede, mas também cansaço. Andava sempre de cabeça descoberta, desolado, e por ser de natureza muito gentil e delicada, sentia vivamente os sofrimentos. Quis sujeitar-me a sofrer tudo o que, para satisfazer a divina justiça, pelas ofensas que neste campo recebe de meus irmãos. Minha pessoa, inspirada por isso, muita compaixão a quem me olhava, vendo-me de natureza tão delicada e sofrendo tanto, embora os que me odiassem não experimentassem sentimento algum de compaixão, porque me olhavam com malignidade e desejavam que sofresse ainda mais para que depressa terminasse a minha vida. Tendo-me, pois, por algum tempo entretido com a querida mãe, em afetuosos e santos colóquios, cantamos juntos os louvores divinos e adoramos meu Pai. Depois rendemos-lhes as divinas graças, fazendo eu os costumeiros atos de oferta por todos os meus irmãos. Minha querida mãe não se saciava de olhar-me e compadecer-se de mim, único objeto de seu amor. Com grandes palavras afetuosas exprimia-me os desejos de seu coração amante e as ânsias que tinha de sofrer ela tudo, se fosse possível do agrado do Pai, contando que eu ficasse isento de padecer. Dizia-me frequentemente: ó filho amado, como sofreria de boa vontade e ficaria contente se eu sozinha passasse por todos os padecimentos que sofreis.
e depois, toda inflamada de amor, dizia: como o meu único amor, é possível que os corações obstinados não se convertam e não se liquefaçam de amor, vendo o vosso amável aspecto, olhando vossa beleza, ouvindo vossa sabedoria, vossa graça e conhecendo os vossos maravilhosos atrativos? E depois dizia: ó coração ingratos, por que vos tornais tão duros e obstinados às palavras do meu amado? A querida mãe frequentemente tinha estes desabafos por causa da violência do amor a arder-lhe no coração. Consolava-a e animava-a a dirigir contínuas súplicas ao Pai pela conversão dos obstinados escribas e fariseus, e ainda de todos aqueles que teriam a sorte de ouvir-me pregar. A mãe fazia-o com todo o fervor do coração. Eu, voltando-me ao Pai, pedia-lhe se dignasse dar um verdadeiro sentimento de compaixão diante de meus sofrimentos a todos os meus irmãos, junto com um vivo desejo de sofrer para se assemelharem a mim, visto que eu tanto padecia e sofria por seu amor e por sua salvação, e para terem um vivo exemplo a imitar. Pedi-lhe ainda, lhe desse parte do amor com o qual minha dileta mãe me amava. Esta compadecia-se de mim, doía-se de meus padecimentos e procurava imitar-me em tudo, no intuito de que também aqueles tivessem sentimentos semelhantes, derivado do amor e conhecimento do objeto amado. Vendo que, se meus irmãos carecessem deste amor, não teriam querido sofrer, imitar-me e assemelhar-se a mim, e se não soubessem quanto trabalhei por eles, não me amariam como devem, roguei ao Pai dar-lhes claro conhecimento acerca de minha pessoa, iluminá-los e infundir-lhes nos corações um grande amor para me amarem e imitarem. O Pai prometeu me conceder este conhecimento e este amor a meus irmãos, juntamente com o desejo de sofrer e me imitar. Vi que o Pai lhes concederia com grande liberalidade as luzes divinas e a graça. Vi que muitos as aproveitariam. Vi os desejos de sofrer de tantas almas. Vi quanto sofreriam à minha imitação. Vi o grande amor para comigo e a sua compaixão para com os meus padecimentos, e muitos assemelhar-se-iam, em parte, à minha dileta mãe, que tanto padeceu comigo e tanto sofreu por mim, para imitar-me e assemelhar-se a mim. Olhei então para todos estes com grande amor, e eles muito me agradaram. Abracei-os com gosto, quais irmãos e seguidores meus. Por eles agradeci ao Pai todas as luzes e as graças que lhes concederia. Com isso alegrei-me muito. Vi depois a multidão quase inumerável aos demais que abusariam das luzes divinas e da graça recebida de meu divino Pai, que não teriam amor senão para consigo próprios e pelas criaturas que amariam a vaidade, o mundo e tudo o que devem odiar. Vi que não teriam compaixão alguma de meus padecimentos e que o mais possível fugiriam de sofrer. Experimentei grande pesar e muita amargura por causa deles. Verifiquei que muitos amariam o pecado e o demônio, seu inimigo, o qual os manteria em dura escravidão e os conduziria aos suplícios eternos. Em vez de amar-me a mim, verdadeiro amigo, que lhes merecia a eterna felicidade, e far-lo-ias também usufruir da verdadeira liberdade dos filhos de meu Pai. Ó esposa minha, que angústia e quanta pena experimentava por isso meu coração! Com quantas súplicas apresentava-me diante do Pai Divino, visando a conversão deles. Pedia-lhe a poderosa ajuda a fim de que, se visando a conversão deles, pedia-lhes a poderosa ajuda a fim de que se arrependessem de seu grave erro,
Após muitas instâncias, o pai me prometia quanto dele reclamava. Efetivamente vi que muitos se prevaleceriam das poderosas ajudas e da graça que receberam sem mérito algum, ao invés, assaz haviam desmerecido. Então meu coração aflito recobrava alento, mas não lhe faltava grande amargura, porque via muitos que, se obstinados, abusariam mesmo dessas poderosas ajudas e graça maior. Então, inteiramente aflito no íntimo, pedia ao Pai misericórdia por eles. O Pai mostrava-se pronto a usar de misericórdia para com todos os que lhe a pedissem. Causava-me muito consolo averiguar a grande bondade e misericórdia do Divino Pai. Exaltava-as nas pregações claramente, as manifestava a cada um, animando todos os pecadores a recorrerem a Ele confiadamente e a fiar-se em sua bondade. Na pobre mesa. Depois de obter do Pai o que acabo de dizer, e tendo grande necessidade de tomar o habitual e pobre alimento para conservar a humanidade, comi em companhia da dileta mãe, pois também ela estava muito precisada. Por isso, após nossos costumeiros atos de devoção, alimentamo-nos como usávamos de acordo com a nossa extrema pobreza. Desejada a querida mãe proporcionar-me algum reconfortante, porque via minha humanidade um tanto debilitada pelas fadigas da pregação e pelos muitos sofrimentos. Mas eu a consolava, dizendo-lhe que o fato não lhe causasse pesar, porque era tempo de padecer sem tomar reconfortante, exceto aquele que a natureza humana requeria para não desfalecer totalmente e falhar por causa da necessidade. Súplicas pelos nazarenos. Depois de alimentar-nos um pouco e render as graças ao Pai, fiz as habituais ofertas e súplicas por todos os meus irmãos e, depois de entreter-me um pouco com a querida mãe em santos colóquios, admoestei-a a que naquela noite, em sua oração, pedisse ao Pai por aquela gente para que ele a iluminasse, pois devia pregar-lhe na manhã seguinte. A querida mãe retirou-se para rezar e depois repousou um pouco como de costume. Eu me retirei para orar, a fim de tratar com meu pai e receber suas ordens. O repouso daquela noite foi brevíssimo. Estava acostumado a passar quase as noites inteiras em oração para satisfazer a justiça divina pelas muitas e graves ofensas que recebia e receberá de meus irmãos, os quais servir-se-iam da noite feita por meu pai para dar repouso a seus membros cansados, para mais ofendê-lo e pecar com mais liberdade. Rezei, portanto, naquela noite ao Pai pelo povo ao qual na manhã seguinte queria pregar suas palavras e ensinar-lhe o caminho da salvação. O Pai fez-me ver que muitos, instigados pelo demônio e sua péssima vontade, desprezariam minha doutrina, especialmente os principais da cidade, que, cheios de soberba, recusariam sujeitar-se aos meus ensinamentos com o pretexto de ser eu pessoa de origem humilde e ignorante, e duvidariam muito de minha sabedoria divina. Fez-me ver ainda que o povo mais humilde e simples me aclamaria e aceitaria minha doutrina, apesar de ver tanta malignidade em meus conterrâneos. Eu não quis deixar de lhes oferecer uma prova da minha verdadeira sabedoria, para voltar depois de novo, tratar mais longamente com eles e dar-lhes a conhecer a verdade eterna. Tanto suplicando ao Pai ajuda, todo inflamado de fervor e zelo por sua glória e pela salvação das almas, ao amanhecer, depois de ter feito todos os atos de oferta e agradecimento, recitei os louvores divinos com a minha querida mãe,
Depois saí de casa para dirigir-me a um lugar público a fim de pregar. O sermão. Roguei ao Pai inspirasse a cada qual vir escutar-me. De fato, muita gente me seguiu. Muitos acorreram por impulso interno para me ouvir e outros por curiosidade, tendo ouvido dizer muitas coisas sobre a minha doutrina e sabedoria celeste. Veio também minha querida mãe, acompanhada de algumas pessoas amigas, e com que gosto para sua alma! Estando reunida a uma grande multidão de povo, comecei a falar-lhes com minha habitual graça e sabedoria divina. Em primeiro lugar, dei o feliz anúncio da vinda do Messias, que vivia na terra e habitava entre os homens. Com claras provas lhes demonstrei. Depois continuei dando-lhes a conhecer a obrigação que tinham para com meu divino Pai por ter-lhes enviado o seu unigênito. Por isso se prevalecem das misericórdias usadas para com eles e correspondesse às graças recebidas por meio da observância da lei divina. Dei a conhecer o erro no qual muitos viviam. Falei longamente a esses, ensinando o modo de viverem de acordo com a obrigação e darem prazer ao meu divino Pai. Minha pregação daquele dia foi suficiente para ensinar a cada um dos ouvintes, porque sobre muitas coisas falei com clareza e distinção. Todos estavam escutando com muita atenção, admirados de minha divina sabedoria e cativados por certo bom afeto por mim, devido aos maravilhosos atrativos e prerrogativas de minha pessoa. Os simples e os de boa vontade não se saciavam de olhar-me, a cada um dizia dentro de si: onde aprendeu doutrina tão admirável e tão elevada sabedoria? Pois me haviam visto na pequena oficina de José, trabalhar quase sempre com ele, não podiam compreender de onde me vinha tanta sabedoria e onde aprendera tão suave e agradável modo de pregar. O Pai lhes dava por isso algumas luzes para conhecerem que eu era o Messias prometido aos hebreus. Mas esta luz foi quase inteiramente rejeitada, reputada por fantasia da mente, porque me julgavam filho de José, homem pobre e vil aos olhos do mundo. Via, esposa minha, todos os meus pensamentos e todos os seus pensamentos e todas as emoções de seus corações, estupefados e admirados e muito decididos a mudar de vida e observar o que lhes ensinei. As almas em estado de graça bendiziam a hora e o momento em que me aproximei delas. Os soberbos, porém, e os que estavam privados da graça sentiram grande confusão e, por mais que resolvessem mudar de vida e voltar à penitência, deixaram-se, no entanto, em breve perverter pelas sugestões do inimigo infernal, que com toda a força tratava de frustrar o fruto de minha pregação. Há muita mais ainda dominados pelas culpas, serviriam-se de minha pregação para enfurecer-se contra mim. Ao vê-los tão duros, experimentei imenso pesar, tanto mais ao prever que perverteriam também os outros. Por isso não deixei de fazer-lhes conhecer o próprio erro com palavras suaves e eficazes. Via minha dileta mãe que me ouvia com todo o amor e rezava por todos os ouvintes. Servia de grande consolo a meu coração aflito. Desejava que todos os meus irmãos estivessem a ouvir a palavra de meu Pai com o amor e a fé que ela possuía, a fim de que colhessem o fruto requerido por meu Pai. Mas vendo que tantos praticavam o contrário, oferecia ao Pai a fé e o amor com os quais minha mãe querida me escutava e o aprazimento que o Pai e eu
tínhamos em suplência por aqueles que se comportavam de maneira contrária relativamente a isso. Terminando, portanto, meu sermão, convidei a todos a virem à tarde, querendo discursar mais uma vez, para que se apossasse melhor de seus corações a semente que, com tanto amor e zelo, eu espalhara. Assim voltei à casa da querida mãe, deixando todos desejosos de me ouvir novamente, mesmo os adversários, porque tais eram o modo e a graça com os quais falava, que, embora sentissem desgosto acerca do que eu dizia, fazendo-os conhecer seus erros e repreendendo-os, sentiam-se elevados pelos admiráveis atrativos e o modo de falar tão suave e deleitável que até os corações mais obstinados apraziam-se em ouvir-me. De volta a meu retiro veio também a minha querida mãe e juntos rendemos graças ao Divino Pai. Depois de recitarmos os louvores divinos, cada um de nós se retirou para orar e suplicar ao Pai pela conversão dos corações obstinados. Fiat.